Livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 6. Opa, temos um carro apitando aí fora. Lucas, capítulo de número 6. Verso de número 43. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 6, verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém, amados? Podeis assentar. Senhor, meu Deus e Pai amado, eu quero neste momento, Senhor meu Deus, primeiro agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui neste momento, Senhor, transmitindo a Tua palavra, Senhor. Pai amado, eu reconheço que eu nada tenho, nada posso, nada faço, nada sou. Se não é o Senhor comigo, se não é o Senhor, Pai amado, direcionando, então eu te peço, toma a primazia dessa palavra, toma a direção e que ela venha de encontro aos nossos corações, que ela venha produzir em nossas vidas crescimento, que ela venha produzir em nossas vidas, ó Pai amado, um aproximarmos da Tua face, da Tua vontade e de sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus. Pai amado, também quero te pedir que minha mente, o meu pensamento não se desvie para nenhuma outra direção, senão a direção do Teu altar. Eu quero estar cativo agora à Tua presença. Eu quero, Senhor meu Deus, ó Pai amado, que todo pensamento, todo devaneio, Senhor meu Deus, seja lançado por terra neste momento, Senhor. E que agora, Senhor meu Deus, ó Pai amado, toda a minha atenção esteja voltada ao que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Amém, amados? Bom, então, nós temos aqui um texto onde o próprio Jesus fala, porque não há árvore boa que dê mau fruto, também não há árvore má que dê bom fruto, né? E ele começa dizendo justamente isso, não há árvore boa que possa dar mau fruto. E o que nós podemos entender com isso? Nós podemos entender que a árvore boa, a árvore que pertence ao Senhor, ela tem que ser uma árvore, além de ser frutífera, ela tem que dar bom fruto. E quais são esses frutos, ou quais podem ser esses frutos? São frutos de testemunho, são frutos de presença, são frutos de alguém que tem intimidade com Deus, são frutos de alguém que pensa nas coisas do Senhor e caminha com o Senhor. Então, o homem e a mulher, que é uma boa árvore, que é uma árvore frutífera, ele dá bom fruto. Onde ele passa, as pessoas olham e veem nele, e veem nela, e veem nessa pessoa alguém que pertence ao Senhor. Nós temos um ditado baseado justamente nesse texto, que pelo fruto que nós conhecemos, a árvore. É pelo seu testemunho que as pessoas te conhecem. É pelo seu testemunho que as pessoas fazem uma leitura, ainda que superficial, mas elas fazem uma leitura acerca de você. É interessante que nós damos testemunho a todo momento. Em todo tempo, até mesmo quando nós não temos intenção, nós estamos testificando algo, nós estamos deixando frutos por onde nós passamos. Certa vez, um pastor, amigo meu, ele dizia assim:
Você quer dar um bom testemunho? Não fure fila no banco. Não dê um jeitinho para chegar lá na frente. Né? Às vezes, quando a gente ia pagar a conta e chegava lá na fila e encontrava um conhecido, o que a gente fazia? Ah, não, eu não vou lá para o final da fila, não. Você paga aqui para mim? Né? Aquele jeitinho para a gente pular a fila. O conhecido já estava lá na frente, já tinha enfrentado toda a fila e você chegava, ó, paga aqui para mim, eu estou com pressa. Nós estamos dando mau testemunho, deixando mau fruto. Mas o homem e a mulher do Senhor, ele é diferente. Ainda que ele sofra, ainda que ele padeça, ainda que aquilo vá prejudicá-lo por um pouco, mas ele prefere dar bom fruto, dar um bom testemunho. Comigo aconteceu certa vez que quando eu estava para tirar a habilitação, um dos instrutores chegou para mim e falou assim, olha, estou vendo que você está tendo dificuldade aí, se você quiser tem um jeito aí da gente garantir isso aí, você pode molhar a mão aí, e a gente molha a mão lá do examinador e você passa de primeira. Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu prefiro fazer da forma correta, porque isso agrada o meu Deus. Prefiro fazer do meu jeito, do jeito certo, do jeito que o meu pai manda, do jeito que o meu pai pede. E o Senhor me honrou, e Deus me deu vitória. Me deu a capacidade de superar aquela dificuldade, não por meu mérito, mas por conta de que eu dei um bom testemunho, eu deixei um bom fruto para trás. Né? Então o crente, o cristão, o homem e a mulher de Deus, ele não faz coro com o mundo, ele não anda segundo os pensamentos do mundo, ele não anda segundo as ideologias do mundo. Por quê? Porque agora ele é uma árvore de bons frutos. Ele é uma árvore plantada pelo Senhor. E o Senhor espera que ele dê bons frutos. Né? Então, não pode o cristão, não pode o servo de Deus, ele dar um mau testemunho. Porque quando nós damos um mau testemunho, quem sofre com isso não somos nós, mas aquele que nos chamou. Quem sofre com isso não é o Raoni, é a igreja do Senhor. Afinal, quando as pessoas apontam, eles não apontam assim, ah, Raoni roubou. Eles falam assim, ó, o crente roubando. O crente roubou, vê se pode uma coisa dessa. E aí as pessoas não simplesmente dizem assim, o crente roubou. Quando eles colocam essa fala, eles estão dizendo assim, todo crente rouba. Todo crente é ladrão. Né? Qual é o conceito que se tem de pastor aí no mundo? Por conta de alguns, os corretos, os que andam reto, acabam pagando, ó, todo pastor é ladrão. Todo pastor engana as ovelhas, e o pastor é isso, e não sei o que, e é aquilo. Esse é o conceito que o mundo tem, por quê? Porque alguns deram mau testemunho, alguns deixaram para trás frutos podres. Mas a igreja do Senhor, ela é diferente, a igreja verdadeira. Aqueles que caminham com o Senhor, eles deixam um bom testemunho. Amém, igreja? Eles não andam de braços dados com o mundo, nem com os seus conceitos. Como eu já falei anteriormente, nós não damos jeitinho. Nós não entramos por caminhos tortuosos, nós não sonegamos impostos, nós não mentimos, nós não usamos de subterfúgios, de meios para nos dar bem. A árvore plantada pelo Senhor, ela é diferente. Ela é separada, ela é diferente. Mas se há uma árvore de bons frutos, também existe uma árvore de maus frutos. Né? Olha o segundo ponto no texto. Há árvores de mau fruto, árvore que não dá bom fruto, árvores que dão mau testemunho. Então, se há um povo santo, separado por Deus, e um povo eleito, um povo que anda segundo os preceitos de Deus, também nós temos um povo ou um meio ideológico que vai na contramão disso.
E nós devemos fazer a diferença, nós devemos levar a esse povo uma palavra de diferença, uma postura de diferença. Por quê? Porque também há uma colheita. Há uma colheita. Se o fruto bom é colhido para o cesto, para o celeiro, para dele haver algum proveito, qual é a finalidade de um fruto estragado? Qual a finalidade de um fruto podre? É ser lançado fora. É ser lançado fora, é servir de pasto, é servir de adubo. O fruto podre, ele não tem valor. Agora é interessante que quando nós vemos um fruto podre, nós também podemos assemelhar isso com o homem que semeia na carne. O que a palavra fala sobre quando nós semeamos na carne ou quando o homem semeia na carne? Quando alguém semeia na carne, ele colhe corrupção. Corrupção. Essa palavra, essa semana eu tive no seminário e nós ouvimos essa palavra na raiz da palavra, no hebraico. Né? Eu vim do seminário apaixonado pelo hebraico. Então, e aí o sentido original de corrupção é destruição. É destruição, é algo que é destruído. Quando a palavra fala assim, que a terra se corrompeu pelo pecado do homem, está dizendo que a terra se destruiu, se deteriorou. É como algo que vai sendo corroído, pela ferrugem. Já viu o ferro corroído pela ferrugem? Ele vai estragando, ele vai deteriorando, ele vai se tornando tão frágil ao ponto que você pode esmiuçá-lo na mão. Não é? Algo corroído, algo deteriorado. E quando o homem ele semeia na carne ele colhe corrupção. Ele colhe deterioração. Ele colhe destruição. Autodestruição. Quer um exemplo disso? O vício do cigarro, da droga, o álcool. Todo aquele que semeia na carne, ele está se destruindo, meus amados. Ele está se flagelando. E é um flagelo não somente carnal, não somente físico, mas é um flagelo também espiritual. Quando o homem ele semeia na carne, ele morre espiritualmente. Então, se de um lado nós temos um povo que é uma árvore de bons frutos e que deixa bons frutos para trás, nós temos também do outro lado um povo que deixa maus frutos. E esse povo aí fora, e é esse conceito de liberdade que o mundo tem aí fora, esse conceito pecaminoso de que tudo é permitido, de que não há absolutos, de que não há verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, ele tem a verdade dele, e outros tantos pensamentos que levam o homem à ruína, que levam o ser humano à ruína. E nós devemos combater isso com toda a nossa força. Por quê? Porque nós queremos ver o povo, que nós queremos ver as pessoas à nossa volta, nós queremos ver o Brasil, nós queremos ver o estado de Minas Gerais, nós queremos ver Ouro Preto sendo uma árvore de bons frutos. É interessante que a palavra do Senhor, ela fala assim, que o povo do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Interessante que a árvore do Senhor, que é plantada junto a ribeiro de águas, ela não murcha. Os seus frutos dão no devido tempo. Ela não tem falta de nada.
Ou seja, aquele que é filho de Deus, ele não tem falta de nada. Aquele que vive para o Senhor, nada lhe faltará. Aquele que vive para o Senhor, ele não murchará, não esmiuçará, e ele dará o seu fruto no devido tempo. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A árvore plantada por quem, meus amados? Pelo Senhor nosso Deus. Amém? Nesse texto, em terceiro ponto, o Senhor nos diz assim, que cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não é possível você pegar um campo, encher de melancia, de semente de melancia, e esperar que daquele campo dê jaca. É possível? Não é. Não é possível você encher aquele campo de melancia e esperar que dê laranja. Assim também nas nossas vidas. Não é possível, amado, nós semearmos na carne e queremos colher no espírito. Não é possível. Não é possível nós semearmos no espírito e colhermos a corrupção da carne, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne e eles se opõem. Mas o bom disso é que quando nós semeamos no Espírito, nós colhemos no Espírito. E os frutos do Espírito, contra eles, não há condenação. Porque os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Então, os frutos do Espírito, ele nos aproxima do Senhor. Mas nós devemos ter cuidado com qual semente nós estamos semeando. E aqui chega uma grande pergunta. A pergunta que o Senhor quer fazer para nós nessa noite é: quais são os seus frutos? Que árvore é você? Que árvore sou eu? Que árvores somos nós? Que árvore eu tenho sido? Qual fruto eu tenho semeado? Porque, meus amados, a semeadura, ela é opcional. Você pode escolher o que você semeia. Se eu semear melancia, se eu escolhi semear melancia, eu fiz a minha escolha. Mas também, se a semeadura é opcional, a colheita não é. Se eu escolhi semear melancia, eu tenho que estar preparado para colher o quê? Melancia. Aí eu vou semear melancia, e aí agora eu quero colher, e eu vou lá para colher, e eu não levo nenhum carro, nem sequer um carrinho de mão. Será que eu vou conseguir colher isso no tempo hábil para entregar a minha colheita? Não. Então, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar disposto para entender o que eu estou semeando. E se eu semear no Espírito, eu vou colher no Espírito. Mas quando eu semeio na carne, eu colho na carne. E aqui, meus amados, nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Ou seja, você quer se conhecer? Você quer conhecer quem está ao seu redor? Observe os frutos dele, observe os frutos dela, mas primeiro observe os seus próprios frutos. Sabe por quê? Porque se eu sou maldizente, se eu sou murmurador, se eu sou semeador de contendas, eu estou semeando no espírito ou na carne? Podem responder. Mais alto. Eu estou semeando na carne. Se eu falo mal
do meu irmão quando ele não está perto de mim, longe dele, porque eu não tenho coragem de falar cara a cara, eu estou semeando na carne. E sabe o que é pior? O pior é que eu vou colher o fruto dessa semente. Porque se eu chego para o André e falo mal de alguém, falo mal da Genilza para o André, uma hora a Genilza vai ficar sabendo. Uma hora a Genilza vai ficar sabendo que o Raoni chegou e difamou ela para o André. E aí eu vou ter que dar conta disso. Ainda que eu não tenha que prestar conta com a Genilza do mal que eu falei, eu vou ter que prestar conta para Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então, meus amados, pelo fruto nós somos conhecidos. Por que fruto você é conhecido? Por que fruto as pessoas te apontam? As pessoas dizem de você assim, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que não mente, ali vai alguém que não rouba, ali vai alguém que compra e paga o que comprou, ali vai alguém que promete e cumpre, ali vai alguém que se diz que vai 10 horas da manhã ele está lá. Ali vai alguém que diz assim, sim, e você pode confiar que é sim. Que diz não, e você pode confiar que é não. Que diz alguém disse, e você pode confirmar que alguém disse. Porque ele disse que alguém disse. Ou será que você é o tipo de pessoa que as pessoas dizem assim, ali é um duas caras. Ali na sua frente é seu amigo, mas por detrás está com a faca preparada para te apunhalar. Ah, Raoni, quando o pastor está presente, é uma pessoa. Agora que o pastor está ausente, é outra pessoa. É interessante, meus amados, que a palavra do Senhor, ela fala assim, que o nosso Senhor é como um dono de uma grande fazenda. E que ele se ausentando, ele deixa o servo a cargo dos conservos. E aí, agora aquele servo, ele fala assim, bom, o Senhor ele está ausente, eu não sei que hora que ele vai chegar, eu vou folgar, eu vou beber, eu vou fazer o que eu quiser, e aí eu vou maltratar os conservos. Só que não sabendo ele que uma hora o Senhor vem. E aí o Senhor vem e pega ele aprontando, pega ele justamente fazendo o que não era para ele fazer. Ou seja, se Raoni está aqui e começa a fazer coisa errada, o pastor Alain vai ficar sabendo. Por quê? Porque os rastros ficam para trás. O testemunho fica. Aí as pessoas vão apontar você por qual testemunho? Que árvore você é? Que árvore eu sou? Quem sou eu? Será que eu sou um espinheiro, como diz aqui no texto? Ou será que eu sou ramo na videira? Isso é uma reflexão para nós. Com certeza nós vamos sair daqui nessa noite, meus amados, com duas coisas na nossa mente. A primeira, nós vamos sair daqui fazendo uma reflexão. Quem eu sou? Que árvore eu sou? Que fruto eu tenho dado? A segunda, nós vamos sair daqui desafiados a frutificar mais e darmos bons frutos. Frutificarmos mais e com bons frutos. Então, meus amados, se eu sou espinheiro, algo tem que mudar. É interessante que na parábola do semeador, ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. E quando ele ia semear, as sementes caíram. Uma caiu à beira do caminho, outras caíram entre as pedras, outras caíram entre os espinhos e outras caíram em boa terra. Né? A que caiu à beira do caminho, ela foi pisoteada. Vieram os pássaros e as
arrebataram. Aquelas que caíram entre as pedras as sufocaram, porque elas não tinham como crescer. As que caíram entre os espinhos, elas foram sufocadas por quê? Porque os espinhos as apertaram, as sufocaram de forma tal que elas não podiam receber o sol, de forma tal que elas não podiam germinar e que elas não podiam frutificar. Mas as sementes que caíram em um bom solo. As sementes que caíram num bom solo, e essas sementes, elas agora têm a oportunidade de crescer, elas agora têm a oportunidade de germinar, de crescer, de frutificar. E aqui agora eu quero mudar um pouco a analogia. Quero que você agora não se coloque mais como a árvore, mas que você se coloque como o solo. Por quê? Porque nessa parábola a semente é a palavra. O que é a semente, igreja? A palavra. A palavra para ela frutificar, para ela gerar mudança de vida, para ela gerar libertação, para ela gerar salvação, para ela gerar em nós um bom testemunho, ela precisa encontrar um bom solo. Ela precisa encontrar um bom solo. Mas o que é o solo? Alguém arrisca dizer o que é o solo? Oi? Meus amados, o solo aqui é o coração do homem. Lembra lá o primeiro onde as sementes caíram à beira da estrada? Um coração que não está aberto. Até ouve a palavra, né? Mas aí vinha o pássaro e come, arrebata a palavra, né? Ou seja, ele ouve de bom grado, mas a palavra não entra no seu coração, a palavra não entra no seu íntimo, não tem oportunidade de mudá-lo, não tem oportunidade de transformá-lo, não tem oportunidade de fazer na vida dessa pessoa algo relevante. É alguém que vem para a igreja de domingo a domingo, é alguém que ouve a palavra e até sai dizendo, olha pastor, que palavra abençoada, olha que palavra linda, realmente você falou algo importante, mas na segunda-feira ele já esqueceu. Mas na segunda-feira aquela palavra já não tem mais efeito, mas ele agora não volta a perguntar o que foi dito, não volta a pedir ao Senhor, Senhor, aquilo que o pastor falou, como é que eu posso aplicar na minha vida? Como é que eu posso aplicar? O que é necessário eu pegar da palavra de domingo para aplicar na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha quinta, na minha sexta, até eu ser alimentado novamente com uma palavra que vai me edificar? É interessante que há uma história de um sábio, e que o discípulo dele chegou para ele e falou assim, por que nós temos que ler a Bíblia todos os dias? Por que nós temos que ouvir a palavra? E por que nós temos que meditar nela? O sábio falou assim, pega esse cesto aí, um cesto de junco. Ele falou assim, olha, como é que está esse cesto? O servo falou assim, olha, está sujo. Tá, então me faz um favor. Vá lá embaixo no ribeirão e traga água nesse cesto. O servo desceu, pegou a água lá no ribeirão e foi subindo, o monte foi subindo até voltar àquele sábio, né? Só que toda vez que ele ia, o que acontecia? A água se esvaía por entre as fendas do junco, por entre as fendas do cesto. E aí ele ia e chegava lá e já não tinha mais água no cesto. O sábio falava para ele, o instrutor falava para ele, volta lá novamente, traz água no cesto. E ele fez esse caminho várias vezes. E várias vezes ele ia lá, voltava, tentava pegar água no cesto. Quando ele chegava, já não tinha mais água no cesto. Até chegou um momento, ele falou assim, isso aqui é impossível. O que você está me pedindo é impossível de fazer.
Se eu não tiver como fechar as fendas do cesto, nunca eu vou conseguir trazer água para você nesse cesto. Aí aquele instrutor olhou para ele e falou assim, olha para o cesto. Como é que está o cesto? Falou, olha, está limpo, mais limpo do que da primeira vez. Por quê? Porque ele ia lá e molhava e pegava a água naquele cesto e a água ia lavando o cesto. Mas também é um outro fenômeno. A água ela vai se esvaindo. A água ela vai saindo pelas fendas do cesto. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento, é preciso a gente estar se adquirindo sempre, buscando sempre na fonte, buscando sempre do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente deixa passar algo e algo passa despercebido aos nossos olhos e a gente acaba não aplicando aquilo que nós ouvimos, não aplicando aquilo que aprendemos ou esquecendo de algo que nós ouvimos e aprendemos lá atrás. Mas quando nós buscamos, quando nós ouvimos, quando nós vamos à fonte várias vezes, a fonte vai nos limpando. A fonte vai nos lavando. E ela vai nos moldando e nos formatando a imagem daquele que nos comprou. Amém, amados? E nós vamos nos tornando árvores de bons frutos. O Senhor colocou no meu coração uma outra palavra para trazer mais à frente. E o bojo dessa palavra, o título dela é Quando o homem se afasta do Senhor. O que acontece com o ser humano quando ele se afasta de Deus? Né? Mas o que é pertinente a essa palavra para esse momento agora? Quando nós nos afastamos de Jesus, de Deus, da palavra do Senhor, que é a nossa fonte, meus amados, nós vamos perdendo a essência, nós vamos perdendo a formatação de Jesus em nós vamos perdendo o caráter, nós vamos perdendo o brilho de Deus. Nós vamos nos esquecendo de quem nós somos em Cristo. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos recorremos à fonte que é o Senhor, nós vamos cada vez mais nos formatando a imagem e semelhança de Jesus, e cada vez nós vamos mais deixando para trás bons rastros, bons frutos, bons testemunhos, e nós vamos apontando as pessoas para Cristo, sem nem ao menos falarmos uma palavra. Nós vamos direcionando as pessoas para o Senhor, às vezes em silêncio. Amém? Então, nós somos essa árvore frutífera, e para uma planta frutificar, primeiro é preciso que ela esteja em um bom solo. Você é um solo propício para que a palavra frutifique em você? Nós somos solos bons, férteis, para que a palavra frutifique em nós. É interessante que quando alguém vai plantar uma planta, uma semente, quando alguém vai arar um campo, quando alguém vai fazer um plantio, ele prepara a terra, ele aduba a terra, ele ara a terra para que ela fique mais macia, maleável. E o que nós podemos fazer para arar a terra do nosso coração, para adubar a terra que é o nosso coração, para tornar essa terra mais fértil, para que a palavra ela encontre os nutrientes necessários para germinar, crescer e florescer? O que é necessário, meus amados, é buscarmos na palavra do Senhor, porque a palavra é o adubo que a semente precisa, porque ler, porque meditar, porque orar, jejuar, praticar as disciplinas espirituais é o adubo que a palavra precisa para germinar no meu e no seu coração. Mas muitas vezes nós queremos ser cheios do poder de Deus, nós queremos fazer coisas extraordinárias para Deus, mas nós não queremos buscar a Deus.
Não gastamos tempo na oração, não gastamos tempo em meditar na palavra do Senhor, não gastamos tempo em pesquisar, em conhecer, não nos dirigimos à escola bíblica dominical, não vemos aos momentos de oração da igreja, nós só queremos vir à igreja no domingo à noite e olhe lá, se não chover. E queremos ser usados, e queremos ser cheios, e queremos ser salvos, mas não buscamos ao Deus da salvação. Então, para que a palavra nos transforme, é necessário que nós venhamos adubar, é necessário que nós venhamos regar, é necessário que nós venhamos preparar este solo, o solo do nosso coração. E não há outra forma de preparar esse solo. Não pensemos nós que a comodidade da nossa casa, a nossa cama quentinha, ou o sofá na Netflix vai nos dar condições de frutificarmos, nos dar condições de crescermos, nos dar condições de conhecermos a palavra. É necessário gastarmos tempo na presença do Senhor, praticarmos as disciplinas espirituais. Amém, amados? A igreja está comigo? Amém. Aleluia. Então, meus amados, vamos seguir, né? Então, para que essa planta frutifique, é necessário prepararmos o solo. Amém? Então, os nossos corações são o solo. O coração de cada um é um tipo de solo diferente. Como nessa parábola, né? Qual é o solo que é os espinhos? Os amados lembram? O solo que é os espinhos é aquele que ouve a palavra, é aquele que aceita a palavra, mas as preocupações dessa vida vão sufocando a palavra, vão sufocando a comunhão com Deus, vão sufocando a busca. É aquela pessoa que fala assim, eu sei que eu preciso orar, perdão, amados. Eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso ir à igreja, eu sei que eu preciso, mas antes eu tenho que trabalhar, antes eu tenho que estudar, antes eu tenho que crescer, eu tenho que fazer, eu tenho que empreender, aí depois, se eu tiver tempo, eu vou orar. Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Se der, eu vou lá na igreja. Né? Então, as pessoas que são espinhos, é esse tipo de solo. Mas esta igreja aqui, ela está repleta, cheia de pessoas que são terra boa. Amém, amados? Pessoas que se dedicam na oração, pessoas que se dedicam na busca, pessoas que se dedicam em fazer a obra do Senhor, onde o Senhor te plantou. Porque o seu trabalho é um lugar que o Senhor te plantou para frutificar ali, com bom testemunho. Porque a faculdade onde você está é o lugar onde Deus te plantou para que você dê bom testemunho. Porque a sua roda de amigos, a sua família, o grupo do WhatsApp da família é um lugar onde Deus te plantou para que você dê bom testemunho. Para que você frutifique. Para que as pessoas olhem para você e dizem assim, Genilza tem bons frutos. Para que alguém olhe para você e diga, ele tem bons frutos, ela tem bons frutos. Ele é diferente. Olha, é interessante, fulano é diferente. Fulano não chega atrasado, fulano não dá jeitinho, fulano não paga R$50 e pega a nota de 150. Fulano é diferente. Ele é diferente, ela é diferente. É necessário que a semente, é necessário que a planta, é necessário que a árvore, ela seja cuidada. E aqui, meus amados, nós temos alguém que cuida com perfeição da sua árvore.
Sabe quem é? Deus. Por quê? Lá em João, capítulo de número 15, que é o que está no nosso mural ali na entrada, que diz assim: sem mim, vocês nada podem fazer. Fala de alguém que é a videira. Quem é a videira? O Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E vocês, diz Jesus, a respeito de mim, de você, a respeito de todos nós que aqui estão, são os ramos. Mas todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado. Ele é cortado e ele é jogado fora. Mas o interessante, meus amados, o bom, maravilhoso, o espetacular disso aqui, é que o ramo que está em Jesus e dá fruto, o que Deus faz? Ele corta fora? Não. Ele poda. Sabe o que é podar? É você cortar da planta aquilo que só está roubando força, impedindo que ela frutifique. É você tirar da planta aquilo que está prejudicando a planta, que não está deixando com que ela cresça, com que ela floresça, com que ela se torne uma árvore frondosa e de bons frutos, que ela venha frutificar. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele chega em Raoni e diz assim: eu vou cortar isso fora, para que você dê mais fruto. Ele chega em mim, em você, Ele chega em nós e diz assim: eu vou tirar a avareza, agora eu vou tirar a mentira, agora eu vou tirar a idolatria, agora eu vou tirar de você o jeitinho brasileiro, porque isso não te pertence, porque isso está te impedindo de crescer, porque isso está te impedindo de dar fruto. Eu vou tirar de você o apego às coisas materiais, e eu vou tirando. Eu vou podando, eu vou limpando, eu vou preparando, eu vou adubando, eu vou regando, e eu vou cuidando de você para que você frutifique. Para que você dê fruto. E o nosso Deus, Ele faz isso comigo e com você. Ele vai nos limpando. Ele vai nos podando, Ele vai nos formatando de uma forma tal que nós vamos cada dia mais nos parecendo com Cristo, o Filho dEle. Que cada dia mais nós possamos estar arraigados, entrelaçados, amalgamados, junto, com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Sabe por quê, amados? Sabe para quê? Sabe com que finalidade? Com que nós possamos dar mais frutos. Sabe por quê? Porque ainda nesse texto diz assim, diz Jesus: sem mim, nada vocês podem fazer. Ou seja, sem Jesus eu não posso frutificar. Sem Jesus eu não posso testemunhar. Sem Jesus eu não posso pregar aos parentes da minha casa. Porque, como eu falei anteriormente, quando nós nos afastamos da presença de Deus, meus amados, nós deixamos o brilho de Jesus. Nós deixamos de parecer com Jesus e nós vamos nos formatando a esse mundo. Aí é quando as pessoas olham e falam assim: eu vou ser crente como Raoni nada? Para ser crente igual a ele? Ah, não, eu prefiro ficar no mundo. Para ser crente igual ela, que anda mentindo, que anda fazendo intrigas, para ser crente igual ele, que compra e não paga, que promete e não cumpre. Ah, não, prefiro ficar no mundo. Não é verdade? Não é assim que acontece? Mas quando nós nos formatamos à imagem de Cristo, alguém diz e fala assim: eu quero ir para aquela igreja. O povo daquela igreja é diferente. Eu quero conhecer esse Deus. Eu lembro de você há anos atrás, antes de você conhecer esse Deus, você era igual a mim. Mas agora que você anda na presença de Jesus e que você eu não sei se você já ouviu isso, passou para a lei de crente.
Agora que você passou para a lei de crente, você é diferente, só que não é um diferente ruim. É um diferente que eu quero ser igual a você. Me apresenta esse Deus. Me apresenta esse Deus porque eu quero ser igual a você. Eu quero ter o que você tem. Eu quero falar igual você fala. Eu quero ser visto igual você é visto. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós deixamos esses frutos para trás, nós influenciamos o meio em que nós estamos. As pessoas olham para trás e nos veem com olhos diferentes. Amém, amados? Quem quer ser visto diferente? Quem quer ser visto pelas pessoas do mundo com outros olhos? Todos nós queremos ser vistos assim. E para sermos vistos com outros olhos, é necessário dedicarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor. Por quê? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós nada temos, nós nada somos, nós nada fazemos. Então, eu gostaria de ler na íntegra esse texto. Vamos ler lá? João 15. João, capítulo de número 15. Diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Quem é o lavrador? Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, nós estamos limpos, nós estamos lavados. Por quê? Pela palavra que Jesus nos tem falado. E vocês estão em mim e estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Amém, igreja? E aí ele continua: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo ardente. Então nós somos uma vara que está enxertada na videira. Interessante que há um outro texto também, que não fala de videira, mas fala de... Aleluia, glória a Deus. Fala da oliveira. Tem a videira. A videira é a planta que dá o quê, amados? Oi? E a oliveira? Azeitonas. E aí tem um texto muito lindo que diz assim: Ora, o Senhor falando acerca do povo de Israel e acerca de nós. Ele diz assim: Vocês eram como um ramo de oliveira brava, que são enxertados na oliveira. Mas, para dar espaço para vocês, foi necessário arrancar alguns ramos dessa oliveira. Que ramos é esse? Povo de Israel. Aí agora vocês que eram oliveiras bravas, vocês foram enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? Jesus. Quem é a oliveira brava? Os gentios, nós, que aqui estamos. Fomos enxertados nessa oliveira, para que a gente venha frutificar. Mas o interessante desse texto é que diz assim: olha, vocês tomem cuidado, por quê? Porque da mesma forma que foi
podado, que foi cortado, que foi tirado dessa oliveira, ramos que eram naturais dessa oliveira para dar espaço a vocês que não eram, da mesma forma vocês também podem ser arrancados dessa oliveira. Da mesma forma também eu posso restituir o ramo que foi cortado. E o importante, o principal disso, é que nós, como sejamos nós oliveira ou videira, sejamos nós azeitonas ou uvas, precisamos estar enxertados em Cristo Jesus, para que frutifiquemos. Precisamos estar entrelaçados com o nosso Deus, precisamos estar unidos com Ele, precisamos estar nele, porque nele e através dele é que podemos fazer todas as coisas. Então é necessário estarmos em Cristo, é necessário andarmos com Ele, é necessário regarmos a planta. É necessário podar a planta, cuidar da planta. Deus cuida de nós. Então nós já entendemos que Deus cuida de nós porque Ele é o agricultor, Ele é o lavrador. Nós já entendemos que é necessário estarmos firmados, arraigados em Jesus. Por quê? Porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Amados, é necessário que nós prestemos bastante atenção em que planta nós somos, que semente nós somos, que tipo de árvore, que tipo de fruto nós somos. Amém? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e os lançam no fogo ardente. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Para que Deus ouça as nossas orações, para que Deus responda, para que Deus traga salvação àqueles por quem nós oramos, àqueles por quem nós pagamos o preço. É necessário estarmos em Cristo Jesus, é necessário andarmos como Ele andou, nos direcionarmos segundo a vontade dEle para as nossas vidas. Amém, amados? Aí segue o texto de João 15, diz assim: se vós estiverdes em mim, as palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Verso 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que glorifica a Deus? Que nós venhamos dar muito fruto. E o que testifica que nós somos discípulos, que nós somos servos de Cristo? Os nossos frutos, que nós demos muitos frutos. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como nós vamos permanecer em Cristo Jesus? Como nós vamos estar enxertados nessa videira? Como nós vamos estar enxertados nessa oliveira? Guardando os mandamentos de Deus, o nosso Pai. Aleluia! E permanecer no amor de Jesus Cristo. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. Ou seja, Jesus fala assim, estou falando isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, para que o meu contentamento esteja em vocês, para que eu me compraza de vocês, para que vocês me deem prazer, alegria. Assim nós podemos ouvir espiritualmente aquilo que Jesus ouviu de Deus Pai. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o diácono que me dá prazer. Esse é o ministro de louvor que me dá prazer. Esse é o jovem que me dá prazer. Esse é o homem que me dá prazer. Essa é uma mulher que me dá prazer, diz o Senhor. Aí vai alguém que me
compraz. A minha alegria é estar nele. É como se Deus estivesse falando de mim, de você, acerca do que a palavra fala dos servos do Senhor, que diz assim, e Deus não me fugiu aqui o termo. Deus se alegra de se ouvir dizer que é o Deus deles. Deus não se envergonha de alguém dizer assim, eu sou o Deus de Rayane, eu sou o Deus do Alan, eu sou o Deus do Ramon, eu sou o Deus do Júlio, eu sou o Deus de todos vocês que aqui estão. Eu sou o Deus deles. Os amados estão me entendendo? A minha alegria está em vocês. E a alegria de vocês está em mim. A alegria de vocês é estar na minha presença. A alegria de vocês é estar diante de mim. A alegria de vocês é estarmos juntos, unidos, como um só. Se guardardes os meus mandamentos e permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que é de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o nosso Deus, o amor dele foi tão grande que ele se deu por nós, e ele nos chama de amigos. Mas vamos seguir o texto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando, diz o Senhor. Já não vos chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que interessante. Deus diz assim, tudo que eu recebi de Deus, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu revelo a vocês, eu transmito a vocês. Por quê? Porque vocês são meus amigos. Vocês veem que isso é o relacionamento do cristão com Deus? Vocês veem que isso é quando nós estamos enxertados em Cristo Jesus? É quando nós estamos ligados com Ele e arraizados nele? É quando nós realmente vivemos o que está no nosso mural ali? Muito bem, vamos continuar. Não me escolhestes vós a mim. Aliás, já vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Muito bem, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, o Senhor nos deu um novo nome, nome de santos, salvos, eleitos, sacerdócio santo e real para Deus. Amém, amados? Muito bem, continuando o texto. Para que vades... Olha aqui. Ramon, projeta aí para a gente, varão. Projeta aí. João 16, João 15, capítulo 15, verso 16. Projeta aí. Muito bem. Vamos novamente, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis frutos. Para que vades e deis frutos. Pode congelar aí, deixa aí. Para que vocês deem frutos. Então, Deus, nós não escolhemos a Deus. Nós não escolhemos Jesus. Jesus nos escolheu com um objetivo. Ele nos escolheu para uma finalidade. Ele não nos escolheu porque nós somos bonitinhos. Ele não nos escolheu simplesmente para sairmos da nossa casa e vir à igreja. Ele não nos
escolheu para dizer assim, eu escolhi. Jesus ele não fechou os olhos e fez assim, unite, vou escolher você. Não foi acaso. Não foi sorte. Ele nos escolheu, nos deu um novo nome e nos deu também o propósito. E o propósito é: vá e dê fruto. Bom fruto. Fruto doce, comestível, agradável ao paladar. Fruto de vida, de paz. Frutos do Espírito. Porque quando nós temos o fruto do Espírito em nós, nós frutificamos na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Muito bem. Então, Ele nos chamou e nos separou e nos deu um novo nome para que nós demos muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele os conceda. Mas não é tudo quanto a nossa vaidade, não é tudo quanto o meu ego, mas tudo aquilo que nós pedimos, dedicando ao Senhor, para a obra do Senhor, para a glória do Senhor. Senhor, eu quero essa faculdade, mas eu quero te glorificar nessa faculdade. Senhor, eu quero essa casa, mas a minha casa será lugar de oração. Senhor, eu quero um filho, mas o meu filho será um Samuel nas tuas mãos. Amém, amados? E o Senhor nos concede. Ele nos dá. Amém? Verso de número 17, para a gente encerrar. E isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. E ele termina dizendo assim, olha, amem uns aos outros. Amem-se uns aos outros, porque o amor do Pai está em vocês. Lembra lá que ele falou, olha, se o meu mandamento estiver em vós, as minhas palavras em vós, o meu amor estará em vocês, o amor do Pai está em vocês. Nisso é conhecido que nós somos servos de Deus quando nós amamos uns aos outros. Qual é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Quando nós amamos, nós deixamos para trás um rastro de bom testemunho, frutos de amor, frutos de perdão, fruto de abençoar os irmãos, fruto de respeito, de respeitar o nome do outro, de respeitar a posse do outro, de respeitar o casamento do outro, de respeitar as escolhas do outro, de respeitar o outro. De aconselhar o outro em amor. Esse caminho que você está tomando, meu querido, é complicado, pode te levar à ruína. Mas eu te apresento o caminho da salvação. Jesus é a salvação. Então, meus amados, como foi falado hoje de manhã, na EBD, até a disciplina é amor. Qual é o pai, qual é a mãe que não dá uma varadinha no seu filho? Qual é o pai, qual é a mãe que não disciplina? Né? Forma mais leve, o cantinho da disciplina. Fica aí sentadinho. Reflita no que você fez. Aí ele refletiu, foi lá e repetiu. Aí você chega e diz, olha, esse caminho que você está não é um bom caminho. Mas ele não te ouviu, foi lá e repetiu. Aí você chega e ó, né? Eu agradeço a Deus pelas as vezes que meu pai me disciplinou, minha mãe me disciplinou. Foram as disciplinas deles em amor. Não na ira, não na contenda, não no momento da raiva, mas em amor. Disciplina em Jesus, que me trouxeram aqui. Que hoje me fazem estar aqui.
Não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou... Raoni não é nada, não é ninguém. Amém, amados? Mas meus pais, inspirados por Deus, falaram assim, hoje você vai apanhar. Amém? Mas também, o amor não é só disciplina. O amor está junto, o amor é abraçar, o amor é acolher, o amor é a gente estar junto em momentos de comunhão, é chorar com os que choram, é alegrar com os que se alegram. Amar, meus amados, é dizer assim, eu quero ver você enxertado na videira. Aí nós vamos sair daqui com 2 pontos. E eu vou fechando aqui, preparando para encerrar. Quero que você saia daqui com 2 coisas na sua mente. Primeira, se questione. Que árvore sou eu? Que fruto eu tenho dado? Qual fruto? Fruto bom? Que solo sou eu? Solo bom? De boa semente, de bom fruto, que germina, que frutifica, que por onde passa deixa boas coisas. E a segunda coisa, eu vou sair daqui desafiado a ser melhor, a fazer mais. Porque, olha só, a palavra diz assim, toda árvore, todo aquele que dá bom fruto, meu Pai poda, para que dê mais. Se eu estou contente com o fruto que eu estou dando, se eu estou contente com o que eu estou fazendo na igreja, não, somente um ministério já basta. Somente o louvor já basta, eu não quero fazer mais nada além disso. Ah, não, eu fui chamado só para pregar, eu não vou ao evangelismo, não vou na oração, não vou fazer mais nada. Algo está errado. O Senhor sempre está nos limpando. O Senhor sempre está nos preparando, mas Ele sempre está nos empurrando para mais, para que demos mais frutos, mais frutos, mais frutos. Então, os 2 pontos principais é quem eu sou, e eu vou sair daqui desafiado a ser melhor. Se eu sou aqui hoje, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Amém? Então, é isso, meus amados. Vamos nos colocar de pé? Que essa palavra venha frutificar em nós. Amém? Venha germinar em nós. E também através de nós. Né? Não adianta ser para mim, e aí eu vou crescer e nada acontece além disso, né? Não adianta eu vir, ouvir e guardar. Eu tenho que compartilhar. Amém, Samuel? Eu tenho que compartilhar. Amém, meus irmãos? Bom, vamos orar então. Senhor, meu Deus e Pai amado, que nós venhamos, ó Pai amado, entender que nós não podemos fazer nada se nós não tivermos em Cristo Jesus. Se nós não formos direcionados por Ti, se nós não andarmos segundo os Teus pensamentos, segundo os Teus preceitos, segundo a Tua palavra, Senhor meu Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, Senhor. Pai amado, se nós não andarmos segundo os Teus pensamentos, que são maiores do que os nossos, ó Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai amado, se nós não estivermos em Cristo Jesus, nós nada podemos fazer. Mas, Senhor, uma vez que nós entendemos que nós precisamos estar em Ti, que nós estamos em Ti, que nós vemos agora, Senhor meu Deus, pregar com ousadia, que nós vemos agora, Senhor meu Deus, evangelizar, que nós vemos agora, Senhor meu Deus, transmitir, que nós vemos agora frutificar, ó Pai amado, bons frutos, frutos de testemunho, frutos, ó Pai amado, de termos pessoas e mais pessoas que nós possamos apresentar diante de Ti e dizer, Pai, ele foi eu que trouxe, Pai, ela foi eu que evangelizei, Pai, ele foi eu que eu conquistei para Ti, eu que fui instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eis aqui os meus frutos, eis aqui, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que o Senhor confiou às minhas mãos. Está aqui, está, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, germinando. Está aqui, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, e eu fui cuidando. Está aqui, Pai amado, e agora cresceu. Está aqui e agora está frutificando, Senhor.
e é para ti a minha vida, a vida da minha família, a minha casa, os meus amigos, todos eles são solos, ó Pai, onde eu posso semear a tua palavra, Jesus. Pai, nos leva a semear a tua palavra, nos leva, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, a sermos, ó Pai amado, aleluia, Senhor, ó Pai amado, testemunhas vivas de que Cristo transforma a vida, de que Cristo, ó Pai amado, nos chamou, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, e não nos chamou somente para ficarmos parados, e não nos chamou somente para ouvirmos, e não nos chamou somente para vir à igreja, mas nos chamou para que nós frutifiquemos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, a semelhança, Senhor, meu Deus, da semente, outras pessoas morreram. Outras pessoas se esvaziaram. Para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje, Senhor meu Deus, ó Pai amado, eu fosse fruto. Mas é interessante que o fruto, quando ele cresce, ele também tem semente para que também morra e gere uma nova vida. E, Senhor meu Deus, eu te peço, me dê condições, ó Pai amado, de morrer para que outros tenham vida, de morrer para que outras plantas nasçam, outras árvores cresçam, outras árvores, ó Pai amado, apareçam e sejam, Senhor meu Deus, ó Pai amado, de guarda para os pássaros, e seja de sombra para os animais, e seja, Senhor meu Deus, ó Pai amado, de frutas, ó Pai amado, e alimento para saciar a essa sociedade, para saciar a esta nação, para saciar a este povo, para saciar, ó Pai amado, a esta cidade, Senhor, da fome e da sede de justiça. Aleluia, glória a Deus. Que todos nós que aqui estamos, venhamos ser sementes. Que todos nós que aqui estamos, venhamos dar frutos de vida em outras vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça do Senhor seja com todos nós, que o Senhor nos acompanhe durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano, durante as nossas vidas, e que Ele nos use onde quer que estejamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos terminados em nome do Senhor Jesus.